O trailer de Matrix 4 deixou todos os fãs na expectativa para ver novamente Neo, Trinity e Morpheu todos em ação combatendo as máquinas. Por conta disso, eu venho aqui trazer, nesse vídeo Clássicos Nerd, a história do primeiro filme, Matrix, de 1999. E também vou falar um pouco sobre a trilogia antiga no geral, né? E mostrar como Deus se revela a Neo. Então, não deixe de conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Paulo Vital e esse é o canal Network Nerd. Hoje nós vamos falar de Matrix, que é um grande ícone da cultura nerd. É uma história muito original que, quando foi lançada, rompeu paradigmas. Tanto na história ser original, como também na questão dos efeitos especiais. Foi muito importante nessa área também. Então, eu venho aqui trazer a história do primeiro filme e também falar um pouco dessa trilogia, como que, dentre tantas referências nós temos ali, como Deus se revela a Neo. Então, vamos conferir o vídeo, mas antes eu peço aquela ajuda a vocês com o like e a inscrição se vocês não forem inscritos. Desde já agradeço e vamos lá. A história começa nos apresentando um protagonista chamado Thomas Anderson, que ele vive uma vida dupla. Durante o dia, ele é um programador de uma grande empresa de software e à noite ele é um hacker. Esse hacker se chama Neo. E ali nas suas navegações ali pelo mundo dos hackers, ali pela internet, ele volta e meia se depara com uma pergunta: o que é Matrix? E ele resolve tentar buscar qual é essa resposta, né, do que é Matrix, e isso o leva ao contato com um cyberterrorista muito procurado chamado Morpheu. Após os primeiros contatos com Morpheu, ele acaba sendo perseguido e preso por caras que parecem agentes federais, liderados por um personagem chamado Agente Smith, e eles pegam ali Neo, fazem um pequeno interrogatório e introduzem nele um rastreador e depois o soltam. Em seguida, Neo se encontra com uma famosa hacker chamada Trinity, que diz que vai levá-lo até o Morpheu. Só que antes ela tira o transmissor ali, o rastreador que tinha sido colocado em Neo. Após Neo conhecer Morpheu e trocar ali rapidamente uma ideia com ele, Morpheu oferece duas opções, uma pílula azul e uma pílula vermelha. A pílula azul diz Morpheu que ele manteria-se na vida dele como está. Já a pílula vermelha, ele entenderia o que é a vida real, entenderia o que é Matrix. Neo escolhe a pílula vermelha, em seguida ele entra em choque e apaga. Ele acorda dentro de um frasco cheio de líquido e com vários conectores atrelados a ele. De repente vem uma máquina, o solta, desliga o mecanismo ali e ele é expelido do frasco como se fosse uma descarga. Ele está nu e sem pelos. O levam para uma nave chamada Nabucodonosor e ele viu uma infinidade de frascos como aquele ele estava dentro. Muitas outras pessoas estão naquela condição que ele estava até alguns segundos atrás. Neo descansa e conhece os demais integrantes da equipe ali da Nabucodonosor. Em seguida é explicado para ele o que seria a Matrix. Ele agora estaria no mundo real. E o que aconteceu com a humanidade? Em determinado momento da história, as máquinas, com a sua inteligência artificial, criaram consciência própria. Em determinado momento, se voltaram contra os humanos. Houve uma guerra entre humanos e máquinas e, num ato desesperado, os humanos colocaram nos céus umas nuvens negras permanentes para que se bloqueasse a principal fonte de energia das máquinas, a luz solar. Ocorre que as máquinas evoluíram e a nova fonte de energia das máquinas são os seres humanos, através da bioeletricidade que o corpo humano produz. Então, os humanos passaram a ser cultivados como se fosse uma plantação e eram como aqueles frascos em que o Neo estava. Existe uma infinidade daqueles em que as máquinas extraem energia dos corpos humanos. E o que seria a Matrix? O Neo, quando estava, o Neo e todas as outras pessoas que estavam naquele frasco
vamos dizer assim, somente fornecendo a energia produzida por seus corpos às máquinas, estavam como se fosse num sonho, num grande sonho, numa grande ilusão produzida pelos neuroestimulantes que as máquinas colocavam nas pessoas. Elas, na verdade, achavam que estavam vivendo, mas não passava como se fosse um grande sonho. E quando você acorda desse sonho, você ali está exatamente no mundo real. Então, ou seja, é explicado a ele, Neo, que a Matrix nada mais é do que um sonho, uma ilusão em que os humanos estão ali naquela realidade virtual somente para manterem-se adormecidos e seus corpos produzirem energia para as máquinas. Os humanos libertados do sonho da Matrix no mundo real, eles têm como um último refúgio uma cidade subterrânea chamada Zion, e os humanos estão em constante combate com as máquinas. Morfeu lidera aquela equipe ali na nave Nabucodonosor, e existem outras máquinas. Eles ficam a todo momento libertando humanos do sono da Matrix. Morfeu teve um interesse particular por Neo por acreditar que ele seria o cara da profecia. Diz a profecia que o escolhido, o The One, é a pessoa que vai liderar os humanos na vitória contra as máquinas. E se a gente observar, Neo é um anagrama de One, e é exatamente isso que o Morfeu acha. Morfeu acha que Neo é o escolhido. Neo começa seu treinamento, e nada mais é um estímulo ligado diretamente à sua interface neural. Com isso, ele aprende de maneira quase que instantânea qualquer coisa ali que vamos dizer assim, é feito um upload para o cérebro dele. Por exemplo, artes marciais. Tudo que é tipo de coisa de combate que eles vão precisar para quando eles entrarem na Matrix para resolver algum problema. Então ele tem ali aquele primeiro treinamento, e uma coisa interessante, quando eles estão na Matrix, aquilo ali não é real, eles têm superpoderes, porque eles sabem que aquilo ali é uma mentira. Então eles conseguem exceder aqueles limites impostos aos humanos ali na Matrix. Só que esses poderes deles, essas capacidades aumentadas, têm uma limitação. Então eles não podem, vamos dizer assim, fazer exatamente tudo o que eles quiserem. E uma outra questão, se eles morrerem ali na Matrix, eles morrem no mundo real também. Porque é tão perfeita essa indução da ideia no cérebro, que o cérebro acaba tendo aquilo como verdade, mesmo que conscientemente eles saibam que a Matrix é algo falso, algo ilusório. No subconsciente o cérebro é enganado. Então, se alguém morre na Matrix, ele acaba morrendo no mundo real também. Neo entra na Matrix e visita um programa chamado Oráculo, para saber se realmente ele é o escolhido. Chegando lá, ela fala para ele que ele tem o dom, mas não é o escolhido. Lhe falta algo, talvez nascer novamente, renascer. Mas que em breve ele teria que fazer uma escolha entre a vida dele e a de Morfeu. Ele segura essa informação, beleza. Pouco depois, um dos integrantes ali da equipe da Nabucodonosor trai a confiança da equipe em conluio com os agentes. Isso acontece, esse evento acontece ali, e Morfeu é capturado pelos agentes. Ele volta ao mundo real e começa a matar os outros integrantes da equipe. Antes que ele complete essa missão, ele é morto por Tank, que é o piloto da nave, que ele achou que tinha matado, mas na verdade estava vivo, e assim mata o Cypher. Restaram apenas então o Tank, que é o piloto, a Trinity, o Neo vivos, e o Morfeu também vivo, mas nas mãos dos agentes. Os agentes pegaram o Morfeu para obrigá-lo a dar a localização de Zion. O mais prudente a se fazer nessa situação era desligar o contato neural de Morfeu para que ele morresse, e assim ele não desse a posição de Zion. Só que Neo, ele se lembrou da fala do oráculo, e ele disse: eu vou entrar na Matrix e vou salvar o Morfeu, mesmo que eu tenha que morrer. Esse foi o pensamento dele. Então ele e Trinity entraram na Matrix para resgatar Morfeu. Neo e Trinity invadem o local onde Morfeu é preso, e eles levam muitas armas. É uma grande cena de ação com muito tiroteio, muitas artes marciais, muito legal.
e eles conseguem resgatar Morfeu. E na fuga, o Neo acaba ficando para lutar contra os agentes, o que é extremamente não recomendado. Morfeu já havia falado que não se para lutar contra os agentes, só se foge, porque eles têm capacidades praticamente ilimitadas ali dentro da Matrix, então não dá para dar dentro com eles. O que dá para ser feito é fugir, mas Neo resolve encarar. Em determinado momento, ele até encara um pouco, tenta fugir, e ele se vê ali encurralado. Nesse momento, ele é alvejado pelo agente Smith. Cai no chão e, a princípio, estaria morto. Só que aí a Trinity fala que o oráculo falou para ela que ela se apaixonaria pelo escolhido. Então o Neo era o escolhido. Nesse momento, o Neo levanta, então, misteriosamente levanta ali, deixa-se na dúvida se ele realmente morreu e renasceu, ou então ele estava à beira da morte, mas conseguiu se restabelecer e tal, e não chegou a morrer. Enfim, o fato é que ele se levanta já uma outra pessoa, já com muito mais entendimento da Matrix, meio que ele aceitou que ele era o escolhido, e os agentes começam a dar vários tiros em direção a ele. Ele só estica a mão para os projéteis no ar. Em seguida, os projéteis caem no chão. Ele então entra numa luta contra o agente Smith e humilha o Smith ali na luta. Por fim, ele entra dentro do corpo do Smith e o explode de dentro para fora. Os outros agentes fogem. E o filme termina com ele mandando uma mensagem para as máquinas dizendo que vai trazer o máximo de humanos possíveis do domínio das máquinas lá na Matrix para o mundo real. A trilogia Matrix tem uma série de referências para os mais diferentes assuntos, entre eles, por exemplo, filosofia, mitologias, religiões. Eu vou falar aqui rapidamente algumas, e a mais interessante que eu achei é essa questão da revelação de Deus. Bom, primeiro, Morfeu. Morfeu, para quem não sabe, era o deus grego dos sonhos. E é interessante e irônico aqui que o Morfeu da história de Matrix, ele na verdade não faz com que as pessoas sonhem. Na verdade, ele acorda as pessoas do sonho. Como, por exemplo, foi o caso do Neo. Ele vivia o sonho da Matrix, Morfeu deu a pílula vermelha para ele, ele acordou no mundo real. Outra coisa interessante ali, estou pegando ali os personagens ali principais. A Trinity, o próprio nome já revela, significa trindade, e essa trindade seria representada por Pai, Filho e Espírito Santo. Seria Pai, Morfeu, Filho, o Neo, e o Espírito Santo seria a própria Trinity. O Neo, já falei aqui, é um anagrama de One, que seria o escolhido ali da história. Então nós temos aí os três personagens principais. Mas a mais interessante aparece no segundo filme de Matrix, Matrix Reloaded. Só para lembrar aqui vocês, eu acabei de dizer que o Smith ele praticamente explode. Ele explode, né? Praticamente não. Ele explode no final do primeiro filme. Só que no segundo filme ele volta. E ele volta de uma maneira diferente. Ele se tornou como uma espécie de vírus. Ele tá autônomo. Ele não segue mais as ordens das máquinas. E ele meio que quer pegar a Matrix para ele. Ele começa a se reproduzir. Ele transforma outros agentes em cópias dele, em clones dele. Então ele começa a se tornar, vamos dizer assim, uma praga. Ele começa a se tornar, vamos dizer, querer se tornar o deus daquele mundo ali, Matrix. E aí a gente vê uma referência na placa do carro dele ali no segundo filme. A gente pode verificar que é IS 5416, que é uma referência à Bíblia em Isaías 54:16. E vamos verificar aqui o que diz essa passagem. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chamas, e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor, para gerar o caos. Acho que revela muito ali o que é o agente Smith ali, do segundo para o terceiro filme. Ele realmente quer, vamos dizer assim, se apoderar da Matrix, gerando de certa forma um caos e a destruição daquele mundo virtual ali. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Lembravam da história? Gostaram dessas curiosidades que eu salientei aqui? Querem que eu traga mais coisas do Matrix? Querem que eu fale mais curiosidades do filme? Outras, vamos dizer assim, hipóteses, teorias sobre esse filme, sobre a trilogia? Deixe seus comentários aqui. E eu peço também que deixe seu like e a sua inscrição para que continue crescendo aqui como canal. Então, desde já agradeço, muito obrigado e até a próxima.